Muito obrigado, grande Deus, porque estamos aqui porque cremos. E sabemos que, através da fé, o Senhor pode fazer grandes coisas. Pedimos que nos oriente, fale conosco e sustenta cada um de nós com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. É muito bom poder estar com vocês mais uma vez e darmos um pouquinho daquilo que nós temos recebido. E eu creio que isto te ajudará. Você já ouviu muitas coisas que a gente tem pregado, tem muitos que já ouviram, mas vamos dar tempo para mais um pouquinho desta palavra. A leitura será em Lucas capítulo 17, só o versículo 26 que vamos ler. Eu creio que sempre a palavra, ela está em primeiro lugar, ela é tudo para cada um de nós. Não há nada que vença a palavra. A palavra é vencedora. Graças a Deus. Vamos a esta leitura. A gente agradece o pastor José Antônio Fuque. Tem que pôr Fuque, acostumou falar Fuque. Deixa essa altura aí para nós, para ver se nós conseguimos. O povo escuta que o salão é pequeno, não tem problema não. Daqui a pouco eu começo a gritar. Então vai. Muito bem. Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Amém. Pode sentar. Eu vou falar de títulos conhecidos, mas eu quero falar sobre um pouquinho, não que eu saiba tudo, mas um pouquinho que eu sei eu quero entregar para você. Sobre as dispensações. E nós estamos vivendo nesse tempo em uma dispensação que muitos desconhecem. Eles falam sobre ela, mas quando é para crer naquilo, eles desconhecem aquela dispensação. Houve aquela primeira dispensação, lá no tempo de Adão, ela foi conhecida como a dispensação da inocência. Ninguém tinha maldade, não pensavam nada errado, só pensavam que era bom, o que era certo. Era inocente, era a dispensação da inocência. Mas logo em seguida entrou o pecado. E o pecado, então, despertou a consciência. Eles passaram para esta dispensação da consciência. Se você notar, a dispensação é um período onde está sendo tratado por Deus com as pessoas. E ele tratou com Adão, tratou com Eva. E aquela dispensação foi muito boa, da inocência. Mas a outra que foi o pecado, então a dispensação da consciência. Todas as coisas já conscientizavam, já sabia o que era errado, porque eles caíram em pecado. Então passaram para esta dispensação. Aí veio a dispensação adâmica. Todos nós sabemos que Adão, naquela dispensação, ainda viveu 930 anos. Foi muito bom. O homem era forte naquele tempo. Hoje o homem não dura muito mais. E assim que o homem passa a morrer mais cedo. Isto foi porque eles pecaram e aquilo o primeiro homem ainda conseguiu, mesmo que pecou, conseguiu viver 930 anos. E Metusalém ou Metuselah, ele viveu 969 anos. Entramos depois numa dispensação abraâmica, onde houve um homem de fé, que Deus
tratou através dele. Vou passar rapidamente, só para chegar na nossa dispensação. Aí chegou a lei, a dispensação da lei, que as pessoas passaram a conhecer o que era pecado através da lei. A lei diz que isto é pecado. Roubar é pecado, mentir é pecado, adulterar é pecado, cobiçar as coisas do próximo é pecado. Não só a mulher do próximo, que muitos pensam só na mulher do próximo, mas cobiça o carro do próximo, o cavalo do próximo, a carroça do próximo, e assim a casa do próximo, sempre está cobiçando. Então não podia cobiçar nada. Essa dispensação da lei. E o homem tinha que oferecer o seu holocausto, o seu sacrifício a Deus, levar ao sacerdote e fazer aquela oferta do que, pelo pecado que ele havia cometido. Então, esta dispensação da lei, quando terminou a dispensação? Olha, para vocês verem que termina uma dispensação para outra entrar em vigor. Então, a dispensação da lei terminou quando veio Cristo. Aí terminou aquela dispensação da lei, porque Cristo cumpriu toda a lei e nos deu a graça. Mas ele cumpriu, o único que conseguiu cumprir toda a lei foi Cristo. E disto semeou para nós a graça, a misericórdia, a bondade, e logo em seguida vocês vê aquela dispensação do Espírito Santo. Cristo descendo na igreja. Enquanto ele estava com os discípulos, ele estava manifestando um ministério conhecido pela Bíblia, conhecido pelo profeta, esclarecido a nós através do irmão Branham, que aquela era a era do Filho do Homem. Ele estava manifestando como Filho do Homem. E todos nós conhecemos ele como Filho de Deus. Aquilo ali foi o Filho de Deus, mas ele não pôde manifestar naqueles dias a dispensação do Filho de Deus, porque ele estava cumprindo uma dispensação. Quero que vocês guardem bem isso. Quando está vigente uma dispensação, não se pode entrar noutra. Só entra noutra dispensação quando aquela dispensação acaba. Quando ela termina, então entra outra dispensação. Então, no tempo de Jesus Cristo na terra, aquela foi uma dispensação que nós conhecemos como graça, o Filho do Homem, que ele manifestou, é o profeta, Deus em carne, é o que nós ficamos conhecendo naquela dispensação. Mas não ficou somente nisso. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. E depois ele veio. Isso a gente conhece sempre com um novo trabalho de Deus, uma nova era, uma nova dispensação, uma nova manifestação de Deus. Então ele veio agora como o Espírito Santo no Pentecostes. As pessoas que receberam não foram muitas, mas tiveram o prazer de receberem o Espírito Santo naqueles dias. Então preste atenção agora no que o profeta ensina na mensagem O Deus Velar de Deus 65. Ele diz assim: observe agora, quando ele veio, ele teve que vir como Filho do Homem, porque a Santa Escritura diz que ele viria. Deus levantaria um profeta a eles. Isto ele falou em Deuteronômio 18. Então, ele não poderia vir chamando a si mesmo de Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Quando Jesus estava na terra, ele não poderia chamar a si mesmo de Filho de Deus. Ele era o Filho do Homem. Agora, cada evangelista que você encontra na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, tratou Cristo de uma maneira. Porque Mateus representava o leão, então ele trata Cristo como rei. Você vê, Marcos já representava Cristo como servo, então já está tratando Cristo como um sacrifício. Logo, Lucas já representa Cristo como Filho do Homem. Tudo que você lê no livro de Lucas, ele trata o Filho do Homem. Isto é o que eles representavam naquele dia a Cristo, cada evangelista destes.
O único que falou Filho de Deus foi João. Porque João representava a águia. E a águia é filho de Deus. Quando chega na águia, é um profeta. E aí você vai ver o que aconteceu naqueles dias. O único que pôde dizer Filho de Deus. E o irmão Brana diz que ele não veio chamando a si mesmo de Filho de Deus. Mas quando chegou nestas escrituras de São João, capítulo 9, quando aquele ceguinho de nascença, ele foi curado, Jesus aproximou dele, a escritura diz que Jesus disse: você conhece o Filho de Deus? Sabe quem é o Filho de Deus? Ele não podia dizer filho do homem porque ele era uma águia. João era uma águia, um profeta. E ele estava representando a Cristo naquele momento como Filho de Deus. É por isso que ele diz Filho de Deus, ou o único que diz Filho de Deus. Isso que o irmão Brana mostra que o próprio Jesus não chamou a si mesmo de Filho de Deus, e sim de Filho do Homem. Eu estou te dando essa escritura porque existe essa escritura do capítulo 9 de São João, onde ele diz Filho de Deus. Então ele não poderia vir chamando a si mesmo de Filho de Deus, porque não era aquela dispensação. Eu estou passando por isso. Hoje nós temos no Brasil um livro, se vocês puderem trazer o livro para mim, será que o João está com ele? Um livro que fizeram para falar com respeito ao que nós cremos, para reprovar aquilo que nós cremos. Então ele está eles estão sempre comentando sobre isso. E esses comentários sempre são fortes, mas o livro tem muita coisa boa, porque são partes da mensagem de Brana, são coisas muito ricas, muito boas. Mas tem as partes que eles não creem, e se eles ouvissem uma exposição desta que eu vou fazer, da maior simplicidade aqui, se eles tivessem condição de parar e ouvir, meditar, eles saberiam que o que estamos pregando é real, é verdade. Mas eles não têm. Eles não têm paciência de parar e ouvir. Eles simplesmente falam mal. Eles contrariam aquilo, mas não conseguem ver o que nós estamos explicando, que foi o profeta quem explicou. Para começar, se Jesus Cristo não podia dizer que ele era o Filho de Deus, ele não podia falar assim. Ele só podia dizer Filho do Homem. Porque o irmão Brana diz aqui, preste bem atenção, aquela não era a sua dispensação. Aquela não era a dispensação do Filho de Deus. Então, quando está naquela dispensação de Filho do Homem, ele só trata Filho do Homem. Quando estava na dispensação da lei, só tratava com a lei. Quando Jesus Cristo chegou, então a coisa foi mudando. Agora é Filho do Homem. É outra dispensação. Já deixou a dispensação da lei para poder passar para a dispensação da graça, do Filho do Homem. E o próprio Jesus não podia dizer que ele era Filho de Deus, nesse ponto, por causa da dispensação. Ele não conseguia, de maneira alguma, o apoio para aquela dispensação, porque ele tinha que viver a dispensação do Filho do Homem, terminar para depois começar a dispensação do Filho de Deus. Filho de Deus é quando o Espírito Santo desceu. Nós já aprendemos isso na mensagem do irmão Brana. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, então ali ele era Filho de Deus. Olha para você ver, por que Jesus Cristo era Filho de Deus e nós conhecemos ele como Filho de Deus? Porque Deus desceu nele, então conhecemos ele como Filho de Deus. Mas o ministério dele na terra foi como Filho do Homem. Não foi como Filho de Deus, foi como Filho do Homem. Esse foi o ministério dele na terra. E depois que ele termina o ministério de Filho do Homem, então ele vem sobre a igreja no Pentecostes. E descendo no Pentecostes, já muda aquela dispensação. Então a dispensação é a dispensação do Filho de Deus. Amém. Agora o que o povo assusta é dessa dispensação agora. Porque querem ficar numa dispensação a vida inteira. Eles assustaram quando Jesus chegou e mostrou que não era aquela dispensação da lei.
Eles assustaram, porque eles queriam continuar oferecendo os seus cabritos, os seus touros e os seus bezerros para perdão de seus pecados, e Jesus chegou e cortou aquilo. Porque ele veio trazer a dispensação, não mais do sangue de animais, mas do sangue de Deus. Aquela dispensação que ele estava ali. E eles rejeitaram aquela dispensação, Cristo naquela dispensação. Aquele período é uma dispensação, um período é uma dispensação. Então, aquele período que Cristo viveu na terra era uma dispensação, na qual ele estava tratando como filho do homem. Conhecemos ele como filho, como cordeiro, como filho do homem. Nós conhecemos como profeta aqui na terra, naquele período que ele estava pregando. Mas os judeus rejeitaram ele exatamente porque ele veio contrariando a dispensação anterior. Ele estava mudando aquela dispensação. E os judeus não aceitavam a mudança de dispensação. É isto que tem acontecido hoje. Quando vem um profeta e traz uma mensagem, se você notar o que lemos aqui, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Bom, quando você pode perguntar para qualquer pregador desta mensagem, que a dispensação, o período do Filho do Homem, hoje eles sabem que é no irmão Branham. A operação de Deus no irmão Branham é Filho do Homem. E eles pregam contra nós dizermos que terminou a intercessão. Mas a intercessão era a era do Espírito Santo, a era do Filho de Deus, e tinha que terminar a era do Filho de Deus para entrar outra vez a era do Filho do Homem. E eles não conseguem ver o término daquele período, daquele espaço de eras. E a era tem que terminar para a outra entrar. Agora, como não existe mais eras após Laodiceia, o primeiro selo, 90 e 91, irmão Branham fala sobre isso, que a última era é Laodiceia. E não tem mais era depois de Laodiceia. E que a era de Laodiceia, diz o irmão Branham, que ela vai até no arrebatamento. Ela dura até o arrebatamento. Este é o espaço de tempo desta era de Laodiceia. Mas nesse tempo da era de Laodiceia, Deus tira um povo de dentro desta era. Então, quando Deus tira um povo de dentro daquela era, a era morre. Porque Deus tirou um povo lá de dentro daquela era. Ela continua para eles que estão de fora. Mas para o povo que recebeu aquela revelação, então aquela era terminou a dispensação do Filho de Deus. Olha, termina a dispensação do Espírito Santo. Irmão, se a dispensação da lei, os judeus não quiseram aceitar que ela terminou quando Jesus veio, muito menos o gentil vai aceitar que a dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Espírito Santo, para qualquer gentil, é a maior dispensação e nós sabemos que é. E como que vai crer que ela termina para entrar outra dispensação, que é Filho do Homem outra vez? E não pode misturar as duas dispensações. Se pudesse, Jesus tinha dito que ele era Filho de Deus. Por quê? O irmão Branham disse que não podia porque não era a dispensação dele. Ele não podia dizer que era Filho de Deus. Era Filho do Homem. Mas do Pentecoste para cá, não podemos tratar como Filho do Homem. Tratamos como Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Porque é o Espírito de Deus derramado sobre a igreja. Então, se Deus em Cristo fez ele um filho, Cristo na igreja também é Filho de Deus. Ele vem na igreja, ele é Filho de Deus. Se o Espírito, o grande Pai, o Todo-Poderoso, que enche os céus e a terra, ele entrou num corpo, ele era filho, quando ele vem no corpo da igreja, aí que ele é Filho de Deus. Se aqui ele é Filho do Homem em Jesus Cristo, ele desceu como filho, agora ele desce na igreja no dia de Pentecostes como Filho de Deus. Ele encheu a igreja porque aquela foi a dispensação do Espírito Santo.
E a dispensação do Espírito Santo são 7 eras da igreja. Nós temos 7 eras da igreja, é a dispensação do Espírito Santo. Isso tinha que terminar. Porque se não terminou, eu quero que você pare para pensar nisso. Se a dispensação do Espírito Santo, Filho de Deus, o que é Espírito Santo, o que é Filho de Deus? É intercessor. Tem que terminar. Se não termina, então não pode entrar a era de São Lucas 17, 26 a 30. Não pode. Tem que terminar aquela dispensação. Eles deveriam tomar isso. Eles podem dizer, olha, mas isso aqui é um parágrafo. Mas é um parágrafo que é real. Você não pode ficar fora disso daqui, porque esta é a verdade. Quando Jesus chegou, a lei teve que se fundir na graça. Entende? A lei fundiu na graça. Ali já não falava mais em lei, falava em graça. E quando eles começaram a falar sobre Moisés, a falar do Velho Testamento, Jesus chegou ao ponto de dizer para eles que eles eram filhos do diabo. Mas eles criam ser filhos de Deus, porque eles estavam na lei de Moisés. Eles criam, mas quando Jesus veio, que já era outra dispensação, e Jesus viu que eles não viram que a dispensação havia mudado de lei para graça, eles não viram aquela dispensação, sua mudança, então começaram a reivindicar. Nós temos por pai Abraão, e Moisés foi o homem da lei que nos deu a lei, nós não podemos fazer o contrário. E Jesus teve que dizer para eles, que reivindicavam ser filhos de Abraão, o vosso pai é o diabo. Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Isto é, Abraão viu essa dispensação. Abraão viu eu como filho do homem e se alegrou. Agora vocês dizem ser filho dele não alegra? Vocês procuram me matar, vocês me odeiam e diz que é filho dele, mas Abraão viu esse dia. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Eles desejavam, e vocês estão ouvindo. Paulo desejava viver na era que eu estou vivendo. Pedro desejava viver esse dia. Paulo pregou, mas nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Paulo tinha vontade de viver juntinho com o rapto, com o arrebatamento, porque ele falou nós. Ele colocou ele também entre aqueles, enquanto faz 2000 anos. Agora a gente vive no dia que Paulo falou, que Paulo esperava, e o povo não vê estas coisas. É uma mudança, e sempre uma mudança de dispensação causa problema mesmo. Por certo que causa. Pois se uma mudança de prefeito, de governo, causa, você pensa bem, a mudança de lei para a graça, o que causou. Não importa o quanto eles diziam que amavam a Deus, que honravam a Deus, que liam o pergaminho, não importa o quanto eles diziam, eles estavam rejeitando a manifestação da dispensação da graça, Deus em carne, a era profética. Naquele dia, eles rejeitaram e Jesus teve que chamá-los de filho do diabo. O que Jesus fez? Eles não eram pessoas do mundo, elas não eram pessoas perdidas. Eram pessoas que carregavam o pergaminho, a Bíblia, o Velho Testamento. E agora Jesus estava formando um Novo Testamento. Não era fácil. Você diz hoje sobre Jesus, não sei como que aquele povo rejeitou a Jesus Cristo. Mas se você olhar direitinho o que era Jesus Cristo lá atrás, era um homem de pés empoeirados, de chinelo. Você vê se você ia crer nele. É fácil falar, aquele povo é cego, mas Deus manifestou naquele dia, eles não puderam ver, não conseguiram ver. E Deus manifesta na nossa era, é nós que temos que ver agora, não é outro que precisa de ver, é nós. Cada um é julgado pelo que viu e ouviu em seu dia. E Deus não vai julgar uma prostituta, um ladrão ali fora. Não, isso daí, meus irmãos, a lei toma conta desse povo.
O que Deus vai fazer é com crentes que carregam a Bíblia, que tomam a lei dele, a palavra dele, a mensagem dele, e não vive aquela mensagem. Então é nisso que Deus vai julgar as pessoas. E ele vai julgar quem? Ele vai julgar é cada um de nós se não vivemos. Porque se vivemos, Cristo já foi julgado no nosso lugar. Agora, se não vivemos aquilo, nós vamos ter que enfrentar o julgamento, o juízo do trono branco. Vamos ter que enfrentar. Agora, se nós respeitamos a Deus em sua era e vemos Deus trabalhar naquela era, tudo que nós somos, fomos e seremos, tudo Jesus já sofreu o julgamento. Nós não vamos sofrer mais. Amém? Então preste atenção mais uma vez, a gente tem que mexer com isso. Eu creio que isso daqui vai esclarecer não só para vocês, mas para muita gente que precisa saber destas coisas desta maneira. A dispensação do Filho do Homem terminou quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes. Aquele período, olha, agora vamos dizer, não, muitos podiam chegar e dizer, olha, eu quero é o Filho do Homem. Não, agora ele é Filho de Deus. Agora é Filho de Deus, agora é o Espírito Santo. Ele não está aqui da forma que você via como Filho do Homem. Porque como Filho do Homem, você o via como um homem. Era Deus em carne, como um homem. Mas quando ele veio no Pentecostes, você não o via como um homem. Ele era Espírito, ele era línguas de fogo, partida sobre o povo, encheu a igreja de línguas de fogo. E por isso eles passaram a falar em línguas. E logo em seguida aquela alegria que eles tiveram e que foi o gozo do povo do dia de Pentecostes. Hoje nós queremos sofrer aquele gozo quando Deus derramou para nós um gozo maior. Você sabe, pensando, irmão Branham mesmo dizia, se eu pudesse ter uma igreja como a primitiva. Irmão Branham pensou nisso. Mas ele tinha uma igreja acima da primitiva. Porque a igreja primitiva só tinha línguas, interpretações. Mas olha o que teve no tempo de William Branham. Os mistérios que estavam escondidos de Paulo. Foi escondido de todas as eras. Foi revelado nos dias do sétimo anjo, todos os mistérios. Então, desejar viver naquele dia, irmão Branham diz assim, você vive num dia muito melhor. Aí depois ele mostrou isso para nós. Você deseja viver aquele dia lá atrás dos apóstolos? Não, você vive num dia muito melhor. Eu dou graças a Deus pelo dia que eu vivo. Tem hora que você sente, você lê um livro como esse daqui, esse livro, e esse livro, ele é contrário ao que nós pregamos. Muita coisa nele é contrário ao que nós pregamos. Mas é feito por gente da mensagem que reprova, o meu nome está aqui dentro. Reprovam o que nós pregamos. Mas eles não param para ouvir isso. Mas sabe de uma coisa? Eu sou um homem de um diploma, de 4º ano, um diploma. E esse daqui diz que é de 53 diplomas. Então não tem nem jeito de chegar perto dele. Certo? Agora, a palavra é verdade, a mensagem do profeta é verdade. Eles não podem ver isso daqui agora. Eles não podem ver isso. Tem que terminar uma dispensação para começar a outra. Mas se você perguntar para eles, eles dizem, não, William Branham teve o ministério do Filho do Homem. Pergunta para qualquer um deles para você ver. É aí que se aperta o indivíduo. Eles dizem, não, ele teve o ministério do Filho do Homem. Bom, meu irmão, se ele teve o ministério do Filho do Homem, o ministério da intercessão acabou. Entende? Porque o ministério da intercessão era Filho de Deus, era a dispensação do Filho de Deus. E aquilo tinha que terminar para o profeta entrar em cena. Por isso, o profeta não entrou em cena tão cedo. Precisou vir a era pentecostal primeiro, que a era pentecostal é Laodiceia. Esta era pentecostal. Eu tenho... Está no 76, 77, daquela mensagem Contagem Regressiva. E irmão Branham mostra que a era pentecostal, ela é Laodiceia. E que nós agora estamos um pouco mais acima, que é a era do astronauta. Então não vamos ficar aí de avião a vida inteira. Tem que mudar. Eles só não mudaram agora o astronauta. Mas
de avião chegar ao ponto do astronauta. E assim foi o que aconteceu nas eras da igreja. Veio de Lutero, do cavalo e carroça, veio para o Wesley. O carro veio para os pentecostais. O avião, mas nos dias de William Branham, nós estávamos já fora de Laodiceia. Quem está dentro de Laodiceia é apenas crentes considerados como avião. Eles não podem subir. Eles não podem vencer a barreira do som. Eles não podem chegar onde o eleito chega. Eles não podem desaclopar de uma coisa e passar para outra como faz aquela nave. Eles não podem, por quê? Eles não têm isso. Eles só podem voar e viver acidentando a vida inteira. É o que eles podem fazer. Mas não pode ter a luz principal como um astronauta tem. Eles não podem ter. Então, se pudesse perceber que esta era na qual vivemos é superior à era que vivemos, porque nós fizemos parte de dois tempos. Eu gosto de ver isso. Fizemos parte de dois tempos, de duas dispensações. Dentro da nossa geração, fizemos parte de duas dispensações. Nós, vocês que nasceram ainda lá do 1920, 1930, eu sou de 1950, já fiz parte de duas dispensações. A dispensação do Espírito Santo eu ainda recebi, fui bastante influenciado por ela. O profeta recebeu. O profeta foi influenciado por esta dispensação. 161, obra-prima, ele diz: a igreja de Laodiceia, nós nascemos lá dentro, mas saímos dela. Entende? A era prossegue aí, prossegue para o mundo, prossegue para os sistemas, mas para nós ela acabou. Acabou quando? É quando o irmão Branham mostra que terminou a dispensação, porque os selos foram revelados. Quando os selos foram revelados, olha, meus irmãos, quando veio a manifestação, 28 de fevereiro de 1963, que veio aquela manifestação daquela nuvem de 7 anjos, que veio da eternidade, quando chegou aquela hora, estava mudando a dispensação. Estava mudando. Se as pessoas pudessem perceber, para que o ministério fosse concretizado aqui na terra, como filho do homem outra vez. Filho de Deus, foi que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, e esse batismo veio desde Pentecostes. Deus batizando o seu povo, Deus mandando o Espírito Santo para o seu povo. Mas o que Deus fez? Diz: agora eu reunirei todos os cabos soltos durante todas as eras da igreja e estarei revelando tudo isso num homem, num mensageiro, no 7º mensageiro, aquele que veio à era de Laodiceia. Mas quando foi para revelar, ele saiu de Laodiceia, porque Jesus Cristo estava fora da era. Eu fico pensando como que o povo luta por causa da era de Laodiceia, sendo que Jesus não está lá dentro. E Jesus é a vida. Ele não está dentro da era de Laodiceia. Por que você quer ficar defendendo a era de Laodiceia? Por que eles querem defender a era de Laodiceia? Jesus não está lá. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Jesus falando. E não é na porta do coração. Irmão Branham ensina isso. Não é na porta do coração. É na porta da era, que foi a última era que cumpriu a dispensação final do Espírito Santo da intercessão. Amém? Olha, eu para mim, estas coisas clareiam cada dia mais. Eu podendo ver isto, eu fico satisfeito. Agora, ele era o filho do homem profetizando para cumprir. Ele lhes revelar todas as coisas que haviam sido feitas. E tipificou o que ele era. Então, ele estava na terra como filho do homem. É o parágrafo 65 do desvelar. Agora, tem muitos aqui, eu vou passar por alguns porque o tempo não me deixa sossegado, né? Quando você tem o tempo, e eu gosto de deixar minha mensagem dentro de uma hora, facilita para muita gente que não cansa. Mas o 69, escuta aqui. Então, depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus.
Quando ele estava na terra, era o Filho do Homem. Essa era a sua dispensação. Quando o Espírito Santo veio, ele era Filho de Deus. Deus é um Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora, no milênio, ele pula o nosso período. No milênio, ele será o filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai Davi. Ele é o filho de Davi. 71, desvelar. Agora, você recorda, entre o Filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas 16, 17, 26 a 30, ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem. O profeta cumprindo o resto disto. O que faltava, então, o ministério profético que viria, só que era depois do Filho de Deus. Gente, se as pessoas não perceberem, vamos ficar simplesmente dizendo, ó Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. É maravilhoso isso, você dizer. Só que ele diz, olha, eu já fui filho do homem, filho de Deus, e agora sou filho do homem outra vez, você não está sabendo? Mudou a dispensação, sou filho do homem outra vez, você só pode me chamar de filho de Deus, mas você não tem coragem de crer na dispensação do dia que você vive. Você não vai ser julgado pelos outros lá atrás, você vai ser julgado na era que você viveu, ouviu e não creu naquilo. É isso que lhe traz um julgamento. Então isso daqui é tão glorioso. Eu tenho mais um parágrafo aqui para ajudar. Escuta aqui um pouquinho. Ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem, o profeta, cumprindo o resto disto. Vem, as Escrituras se enquadram perfeitamente. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Então ele pula outra vez o Filho do Homem. É isso daqui. Quero que vocês notem muito bem isso daqui. O que era isto? É o mesmo Deus todo o tempo. É o mesmo Deus todo o tempo. Filho do homem, era Deus. Filho de Deus, era Deus. Ele vem como filho do homem, é Deus outra vez. Agora, se você ler a mensagem do profeta, você vai ver que o irmão Brana diz assim, que aqueles 3 homens que vieram do céu para a casa de Abraão, 2 eram anjos, mas um era Deus. E ele diz assim, Deus disse que isso repetiria outra vez. Assim como foi nos dias de Noé, repetiria. Gente, é importante demais você ver quando Deus está mudando de dispensação. Agora ele deixa a dispensação, Filho de Deus, intercessor, mediador. Ele deixa aquela e passa para Filho do Homem no profeta do dia. Mas o importante, irmãos, é que se você conversar com o povo da mensagem, eles creem no ministério do Filho do Homem. Só que eles querem misturar as duas dispensações. Irmão Brana chamou aqui de dispensação, no 65, desvelar, tradução de Goiânia, é aquela primeira mensagem. Então, o irmão Brana chamou de dispensação. Ele diz, aquela não era a sua dispensação. A dispensação do Filho de Deus. Foi por isso que ele diz, Filho do Homem. Então, quando está nessas 7 eras da igreja, Filho de Deus, Deus quer que você enxerga quando ele muda de dispensação para Filho do Homem outra vez. Amém. Vamos aqui, 221, provando sua palavra. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, e todas as coisas ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado. E a lua desceu e isso foi desenhado. E o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. Se vocês verem o quadro das eras da igreja, quando chegou na era de Laodiceia, ela estava toda escura. Só tinha uma beiradinha muito pequenina, que diz o irmão Brana que eram os eleitos que ainda tinham que sair da era. E a era continua. Hoje ela está toda escura, está morta.
Porque o eleito já saiu daquela era. E se tiver alguém ainda que estiver dentro daquela era e ouvir a mensagem, ele deixa aquela era para poder receber a era do Filho do Homem. Irmão Branham chamou também isso de era do Filho do Homem. Ela saindo de Laodiceia, como não tem eras da igreja mais. Gente, o povo tinha que entender isso. Eras da igreja não existe mais. Mas existe todos os títulos que o irmão Branham colocou na era que nós vivemos. Era da noiva, era do Filho do Homem, era do entardecer, era do dia tardio, era abraâmica. E ele foi colocando vários títulos nesta era. E você tem que acompanhar da maneira que o profeta pregou. Amém. Aleluia. E o Senhor desenhou isto no quadro aqui para nós e mostrou. E Ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, Ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, Ele prometeu isso. Ele não dizia assim, irmãos, eu sou. Ele não podia falar. Eu sou o Filho do Homem. Ele não podia falar. Deus proibiu o irmão Branham, na terceira puxada, que é a terceira etapa, de não falar as coisas. Deus sabe muito bem que falando ou não falando, o irmão Branham deixa aquilo entre linha, o eleito entra lá e vê. O eleito lê e vê. O eleito ouve e entende. Ele não precisa nem enxergar. Ele ouve, ele entende aquilo. Sabe? Isso é muito fácil. Então ele diz aqui, ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Ele está perguntando. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta, Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Espírito. O Filho de Davi para o milênio. Mas, no entremeio, esta conjunção agora. Conjunção. Agora, de acordo com as suas próprias palavras. No dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Como Filho de Deus. Escuta aqui. Como Filho de Deus, Filho do Homem. Ele mostra que põe entre aspas, como Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim. Irmão Branham não podia dizer que era ele. Ele estava dizendo, o Filho do Homem se revelará. Como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar Malaquias 4. Se alguém não cresce que o irmão Branham tinha um ministério do Filho do Homem, eles tinham que entender que Malaquias 4, o irmão Branham está dizendo que é o ministério do Filho do Homem. Malaquias 4, temos aqui outras escrituras para provar que 17:30, ele está dizendo a mesma coisa. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias, que ele prometeu, no entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz, será um dia que não se pode chamar dia ou noite, veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, que era Jesus Cristo, está aqui no Ocidente novamente, que era Cristo no William Branham. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Aleluia! O Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja.
através da justificação, santificação, todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, já está dizendo, não através da era da igreja, mas o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que, poderosa do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso, quando vemos acontecer. Veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio, a coluna de fogo. Que coisa? Provando que ele é Hebreus 13, 8. Aí, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Dentro disso daqui, para a gente encerrar, o que o irmão Branham mostra para nós é que a dispensação da intercessão do Filho de Deus, aí você vai no primeiro selo, no intervalo 31, primeiro selo 30, e você vai ver o irmão Branham dizendo que somente estas coisas seriam reveladas quando terminasse a era, o tempo e a intercessão. Por quê? Porque tinha que terminar a dispensação do Espírito Santo, para entrar outra vez a dispensação do Filho do Homem. Gente, se o povo pudesse entender que o próprio Deus não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, ele não pode estar aqui na intercessão e ao mesmo tempo em William Branham na terra. Deus não podia fazer isso em Jesus Cristo como Filho do Homem e ser Filho de Deus, ao mesmo tempo derramar o Espírito Santo. Não podia. Tinha que dar o tempo de 50 dias após a morte de Cristo e sua ressurreição, para depois vir a descida do Espírito Santo, que era a dispensação do Espírito Santo. Estão entendendo? Eu creio que mais esse pouquinho daria para as pessoas, os grandes eruditos que têm escrito grandes livros, né? Isso daqui é uma verdadeira bênção, só que ele tem uma reprovação já de princípio. Eles colocaram uma interrogação em cima da nuvem onde está o rosto de Cristo. Eles já têm uma perversão nisto, sujando uma foto, pondo uma interrogação. Não teria que pôr mais interrogação se eles crescem nisso daqui. Como foi? Foi a manifestação de Deus outra vez na terra, era Deus descendo como Filho do Homem na terra outra vez. Para cumprir, São Lucas 17, 26 a 30. Mas eles não conseguem. Isto não é para quem quer, nem para quem corre. É para quem Deus chama. Se Deus te chamou, seja agradecido a Ele. Tem muita gente melhor do que você, melhor que nós. Isso aqui, esses são. Muita gente melhor que nós. Tem muitos aqui dentro, melhor que nós. Mas não consegue ver e chama nós de heréticos. E de falsos mestres. E tanta coisa mais. Porque eles não enxergam o que o irmão Branham revelou dentro desta mensagem. Se eles, como eruditos, como homens sábios que são, se Deus revelasse para eles, Deus estaria contra a sua própria palavra. Este é o problema. Aqui nós temos um grande homem, um teólogo, que foi escrito o que ele disse aqui dentro. Ele diz que a noiva de Cristo está grávida, mas a noiva de Jesus não. Eu nunca vi isso. Está escrito aqui dentro. Eu nunca vi isso. Certo? Você nunca vai ler isso na mensagem do profeta. E eles põem nos livros e crê. Eles creem. Agora pensa bem numa coisa desta. Não consegue ver. Eles não conseguirão ver a verdade. Esta forma de interpretação, eles falam que nós estamos interpretando. O que nós falamos, provamos na mensagem. Olha aqui, como pode a noiva de Cristo estar grávida, mas a noiva de Jesus não? Aonde encontra isso na Bíblia? Aonde encontra isso nas mensagens do irmão Branham? William Branham dizendo assim. Agora, que William Branham diz que a intercessão cessava para revelar o selo, se encontra ali. Primeiro selo 30, 31. O intervalo 31. Se encontra. Eles não admitem. Mas aonde se encontra essa outra coisa?
Mas sabe quem disse? É teólogo. Mas Deus não pode revelar estas coisas para teólogo. Quando Deus pegou um Paulo, que era o Saulo de Tarso, teve que derrubá-lo do cavalo, da sua denominação, da sua maneira de crer. Eles nunca querem cair. E essa mensagem que Deus pregou através do irmão Brana derruba qualquer um que está nesses cavalos. Cavalo é um poder. Eles estão montados no poder teológico, mas não têm a revelação para poder ver essas coisas. Se eles pudessem ver que eles mesmos pregam aqui dentro, que irmão Brana tinha o ministério do Filho do Homem. Eles pregam aqui dentro. Isso. E se irmão Brana tinha o ministério do Filho do Homem, tinha que terminar o ministério de Filho de Deus. Não podia 2 ministérios ao mesmo tempo trabalhar na terra. Não podia. É o que o próprio profeta diz aqui no Desvelo 65, que não pode. Então, se não pode, vamos crer no que o profeta falou. Não pode. Então, terminou a lei, entrou a graça. Terminou aquele ministério de Cristo. Durante os dias de sua carne na terra, entrou a dispensação do Espírito Santo, que é a graça para nós. É a dispensação do Espírito Santo. Mas nos dias idênticos aos dias de Noé, então virá o Filho do Homem novamente, diz a Bíblia. Lucas 17, 26 a 30, exatamente nesses dias. E se ele prometeu que viria o ministério do Filho do Homem novamente na terra, é fácil para mim crer que o ministério de Filho de Deus tinha que terminar para Filho do Homem entrar em cena outra vez. Olha, eu dou graças a Deus pela minha ignorância. Eu prefiro ser um ignorante, como muitos podem pensar, e herético ao pensamento deles, mas o que nós pregamos é o que o Espírito Santo já revelou. E pôde revelar durante as eras, saiu das eras, e nós aprendemos isso daqui com o profeta de Deus. Amém. Senhor Jesus, continue ajudando sua igreja. Nós todos precisamos de Ti. Não podemos fazer coisa alguma sem o Senhor. Carecemos de Ti em todos os momentos. Abra os olhos de meus irmãos para ver essa verdade, Pai. Porque eu sei, se eu pedisse para o Senhor abrir os olhos dos teólogos, eu estaria fazendo uma oração errada. O Senhor disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, Pai, eu não posso fazer uma oração errada, pedir para o Senhor abrir os olhos de grandes personagens, quando a sua própria Bíblia diz que o Senhor passa por cima deles e não deixa eles te ver. E o Senhor Jesus deu graças por estas pessoas não ver. E eu também não posso ignorar isso do Senhor. Eu tenho que dizer muito obrigado, Pai. Porque se eles não veem, é cumprimento novamente da sua palavra. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste esta mensagem, que a intercessão terminou, a era do Filho de Deus terminou, para entrar a era do Filho do Homem, que foi Deus no profeta do dia. Muito obrigado por estas bênçãos, Senhor. E esta mensagem agora está entrando no ministério final, que é o Senhor manifestando no seu ministério da noiva da sua esposa, nesta terra. E como a mulher não tem um ministério de pregar, então é o quíntuplo de Efésios 4:11 que transmite este recado. Onde estão, Senhor, pastores, evangelistas, aqueles apóstolos, mestres, que podem abrir a boca e pregar o que o profeta pregou, que hoje já foi revelado, os 7 trovões, dentro dos 7 selos, a mensagem está concluída. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção. E com vocês, pastor José. Como o irmão diz, né? Deus tem que tomar água, né, irmão? Amém? Não é só falar, tem que tomar água também. É maravilhoso ver essas coisas, né, irmão? A gente sai aqui com a nossa alma saciada uma vez mais, né? A gente quer ficar até amanhã, né? E amanhã, e depois, mas os irmãos têm que ir embora, né? Vamos pensar, fecha teus olhos, Senhor.
Nós somos gratos a Ti por esses momentos que passamos diante da Tua palavra, Senhor. Pai, pedimos a Ti agora, Senhor, que o Senhor também nos leve em segurança para os nossos lares, Senhor, nos livrando de todo o mal, de todo o perigo desta vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.